volta com o seu Jornal do Rádio desta quinta-feira. Bom dia, Paulo Rezec. Bom dia, Bernardo Quartim. Bom dia, Christian Camilo, que eu quero dizer pra você, o Palmeiras não é líder, ele está líder. São 7h52. A entrevista do dia. Eleições 2016. Faltam menos de 20 dias para o pleito que vai definir prefeitos e vereadores em todo o Brasil. Até o dia 2 de outubro, a Justiça Eleitoral tem um importante papel de analisar números, apurar denúncias e julgar possíveis crimes eleitorais. Sobre esses assuntos, a gente conversa mais uma vez com o juiz eleitoral Davi de Oliveira Gomes Filho. Bom dia, doutor. Bom dia, como vão todos? Seja bem-vindo novamente. Falta pouco aí, então, para o pleito do dia 2 de outubro. Até o momento, tudo sob controle na Justiça Eleitoral? Tudo sob controle. Corrido, puxado, apertado, mas tudo sob controle. E a gente vai falar agora de um possível panorama, né? Fazer um balanço dos trabalhos realizados até o momento. Como o tempo da Justiça Eleitoral ele é ocupado na maior parte, né? Durante uma campanha, por exemplo? Olha, a campanha para a Justiça Eleitoral já começa no dia seguinte ao da eleição, porque você tem que ir preparando toda a parte logística da eleição. Você tem que convocar os mesários, você tem que preparar as urnas, você tem que se organizar na questão da biometria, né, dos colégios, para saber se os colégios têm tomada, se funciona, se tem acesso para as pessoas que têm necessidades físicas, enfim. Ela começa bem antes, e quando vai chegando nessa fase, nesse final, é dia e noite, sábado, domingo, não tem feriado, não tem nada, todo dia é dia útil. Doutor, e tem uma situação curiosa esse ano, cerca de 20 candidatos do PTB tiveram as suas candidaturas indeferidas. Por que isso aconteceu? As pessoas quando fazem um registro, né, esse registro ele é analisado pelo juiz. E no caso, me parece que houve um esquecimento do partido de mudar o regimento interno dele. Por conta disso, o prazo que a lei dava de filiação partidária não foi cumprido. E como não foi cumprido, o juiz indeferiu. No entanto, me parece que o TSE acabou autorizando que o partido acertasse essa situação neste ano. E agora está em grau de recurso e certamente o TRE vai ter elementos para analisar mais a fundo essa questão, para saber se é possível manter a candidatura deles ou não. O importante é que eles continuam fazendo campanha, né, o nome deles vai aparecer na urna, a foto vai aparecer na urna, e até o dia da eleição tenho certeza que a Justiça vai ter essa questão totalmente solucionada. E assim como o caso deles, outros candidatos podem ter tido a candidatura indeferida, então eles podem continuar essa campanha normalmente. Sim, aqueles candidatos que tiveram a candidatura indeferida e que estão aguardando o resultado de um recurso, eles continuam fazendo a sua campanha. E esse resultado do recurso deve sair até o dia da eleição ou, de repente, até depois. Certo, doutor, fala pra gente quais seriam os principais erros cometidos pelos candidatos. Olha, é muito variado, porque nós temos mais de 600 candidatos, né? São quase 700 candidatos, então tudo que você imagina, eu não vou dizer que tudo que se imaginar, mas eu já vi muita coisa que eu jamais imaginaria que poderia acontecer. Eu tive uma questão, por exemplo, de um candidato que ele colocava língua estrangeira na propaganda dele, né, de certo, para se comunicar com a comunidade, e é proibido, ele não sabia, nós avisamos que não podia, imagino que tenha sido solucionado. Nós tivemos denúncia de reclamações de propaganda nos canteiros centrais, em centros comerciais, o que você imaginar, né, surgiu, e algumas coisas assim bem inusitadas, que você já, poxa, eu nunca pensei nisso. Até uma briga de marido e mulher que eu acabei encaminhando para casa da mulher, apareceu no web denúncia. Não tem nada a ver com a eleição. Tá certo. E falando em denúncia, né, a gente tem um número parcial para informar ou ainda não? Olha, no site do TRE você consegue encontrar todos os dados em tempo real e facilitado. É difícil eu te passar um número agora, porque a cada segundo, a cada minuto tem alguma novidade. Ou é um recurso que está sendo decidido na Justiça com relação aos registros das candidaturas, ou é uma reclamação de propaganda irregular que surge a cada minuto. Doutor, e uma situação também que é curiosa, que os eleitores custam a entender. Nem sempre o candidato a vereador mais votado, ele é eleito.
Porque em algumas situações, determinada pessoa, por exemplo, que teve 1.500 votos não se elege, e um outro que teve 1.200 votos consegue a vaga. Essa questão é uma questão muito difícil e é difícil de compreender também, né, para quem é da área. Eu tenho certeza que muitos vereadores talvez não saibam como funciona isso e talvez não tenham essa noção do que eu vou falar. Muitos candidatos a vereador. O que acontece? Quando você vota na eleição para prefeito, o mais votado ganha. Quem está concorrendo é o candidato A contra o candidato B, aquele que ganhou mais votos foi eleito. Então, essa é a eleição majoritária. Quando você vai para a eleição proporcional, que é aquela eleição do vereador, os candidatos, eles concorrem entre eles dentro do mesmo partido. Então, cada partido ele vai ter direito a um determinado número de vagas de vereador. E aí, se um partido, por exemplo, tiver lá 3 vagas para vereador, todos os candidatos daquele partido A vão disputar entre eles por aquelas 3 vagas. Já no partido B, às vezes, ele pode ter direito a uma vaga. Então, no partido B, eles vão disputar em busca daquela única vaga. E assim vai. Quando eles se coligam, você considera a coligação como se fosse um partido. E como que os partidos, como a gente sabe quantas vagas cada partido tem? É porque os partidos concorrem entre si. Então, soma-se todos os votos que os vereadores receberam daquele partido e aí, conforme a quantidade de votos que aquele partido conseguiu reunir, né, ele consegue 2 vagas, 3 vagas, 4 vagas e assim vai. Então, aí essa é uma forma talvez mais simples que eu consegui encontrar para explicar essa questão que todo mundo fala aí de coeficiente eleitoral, eleição proporcional. Então, às vezes, o candidato, né, do partido A, ele conseguiu 1.500 votos, mas o primeiro lugar daquele partido, com 1.501, foi eleito. Já no partido B, né, o candidato conseguiu 1.300 votos, mas ele foi o mais votado daquele partido dele. Então, ele com 1.300 é eleito e o outro com 1.500 não foi eleito, porque eles disputam eleições internas, né? É por isso que, normalmente, a gente vê tanto candidato a vereador. Porque para os partidos, como eles concorrem entre eles, quanto mais gente tiver concorrendo por aquela chapa, né, mais votos eles vão conseguir juntar. É o voto da família daquele candidato, é o voto dos amigos daquele candidato, é o voto dos vizinhos daquele candidato, que acabam somando naquilo que a gente chama de legenda, né? E assim é que funciona. Então, é uma coisa que muitas vezes o candidato a vereador está concorrendo, né, mas não tem a menor noção. Ele acha que ele está concorrendo com o adversário do outro partido, mas na verdade está concorrendo com os melhores candidatos do partido dele. É assim que funciona. Nossa, é realmente complicado. E falando em candidatos, né, eles já começaram a entregar aí as suas prestações de contas. E existe um prazo? Esse prazo já terminou? Sim, a prestação de contas, nós tivemos até o dia 13 agora, o último dia para prestação de contas parcial, né? Então, no site do TRE já tem todos os dados que os candidatos nos informaram, e aqueles dados correspondem àquilo que eles conseguiram juntar, arrecadar até agora, até o dia 8 de setembro, e tudo que eles gastaram até o dia 8 de setembro. Aqueles que constam 0 lá é porque não arrecadaram nada e porque não gastaram nada. Os que constam um número maior, aparece o que foi feito. Como que funciona? A cada dia, entrou o dinheiro na conta do candidato, ele tem 72 horas para informar a Justiça Eleitoral do que ele recebeu. E aí, para informar o que ele gastou, ele tem esses 2 momentos, que é agora esse que nós estamos analisando, que venceu no dia 13, e aquele que vai terminar depois das eleições. Certo. Doutor, vale reforçar o canal para denúncias? Sim, no site do TRE vocês vão encontrar um íconezinho preto chamado Web Denúncia. E lá, se você conhecer alguma irregularidade, alguma coisa que precise ser apurada pela Justiça, pode encaminhar no Web Denúncia essa reclamação, de preferência com uma foto, com um vídeo, com algum elemento de prova que nos facilite, nos permita identificar exatamente o que está acontecendo. E mais alguma recomendação para esse momento, né? Tendo em vista aí que falta pouco tempo para as eleições? É verdade, falta bem pouco tempo, nós estamos numa contagem regressiva.
é bom que os eleitores já comecem a procurar seu título de eleitor, ver se está lá em qual gaveta guardou, né? Lembrar que tem que levar um documento com foto no dia das eleições. Nós estamos começando uma época em que os debates costumam acontecer. É interessante dar uma olhadinha, assistida, ver como que os candidatos se saem nesse momento de enfrentamento ali, né? Qual é a postura, quais são os projetos, quais são as propostas deles. E lembrando sempre que é preciso levar um documento com foto no dia da eleição. Você pode até esquecer o teu título, mas o documento com foto você não pode esquecer, porque senão você não vai conseguir votar. O título é interessante para identificar qual que seria a sala e a zona de votação dessa pessoa, né? Exatamente. De regra, não se muda o local de votação, a menos que tenha acontecido alguma coisa, uma escola fechou, por exemplo. Então aí você vai acabar mudando o local de votação. Então se você for na mesma escola onde você votou na última eleição, provavelmente a tua sessão eleitoral vai estar lá e vai ter alguém da justiça para ajudar a encontrar em qual sala vai estar a urna onde você pode depositar o seu voto. Agora, documento com foto é importante. Tá certo, então, conversamos mais uma vez com o Dr. Davi de Oliveira Gomes Filho, juiz eleitoral, falamos aí sobre algumas recomendações e explicamos, né, como é que funciona essa questão do coeficiente eleitoral. Tenho certeza que vai ter gente que ainda não entendeu. Olha, eu confesso que não é fácil mesmo. Não é fácil, mas eu acho que a minha dúvida do Barão, acho que a gente já conseguiu tirar algumas dúvidas e também dar audiência a respeito disso. Muito obrigada pela sua participação aqui mais uma vez, seja sempre bem-vindo para falar de eleições e para dar aí boas notícias, contar as novidades para os nossos ouvintes. Obrigada. Eu agradeço pelo espaço mais uma vez, a Justiça agradece. 8h03, encerrando mais essa edição do Jornal do Rádio, Lívia Machado. Lembrando que hoje tem Jornal da TVE, 12h10, né? Os melhores momentos deste bate-papo você confere lá na íntegra no nosso portal educativa.com.br e também no nosso canal do YouTube. Amanhã é sexta-feira, último dia da semana e a gente volta às 7 da manhã. Um beijo. E lembrando que às 9 horas da manhã, pela Educativa 104, Portal da Educativa, Anderson Barão aí com Manhã Educativa. Fernando Blanc, com quem encerramos? Michael Jackson, Billie Jean, bom dia, até amanhã.